Boa tarde, meu nome é Soraya Câmara e hoje eu vou analisar mais um texto que eu escrevi. Dessa vez o tema é autocontrole, ação libertadora. O autocontrole é uma ação libertadora. Então é algo positivo e muito bom o autocontrole. Vamos ver analisando o texto. E o que é autocontrole? É a capacidade de controlar as emoções e os desejos. Por meio do quê? Do domínio da emoção e da razão. Então, dominando a emoção e a razão, você tem autocontrole para quê? Você tem essa capacidade para controlar as emoções e os desejos. Isso é bom? É muito bom, porque você se conhece melhor, você pode lidar com as suas emoções e desejos de uma forma melhor e não ser dominado ou dominada pelas emoções e pelos desejos. Você se torna senhor da sua vida, do que sente, pelo autocontrole. A pessoa com autocontrole desenvolve a capacidade de lidar com as fraquezas no momento adequado. Ela aprende a lidar com as fraquezas, com as dificuldades. Então é bom o autocontrole? Maravilhoso, porque você vai saber lidar melhor com as fraquezas e as dificuldades que são inerentes ao ser humano, à vida, ao cotidiano. As fraquezas, as dificuldades, é inerente, elas são inerentes ao ser humano, né? As fraquezas e as dificuldades. Portanto, você aprendendo a lidar com elas através do autocontrole, você melhora a sua qualidade de vida. A vida fica melhor e mais fácil. Durante o texto vai ficar claro. Então é importante a gente buscar o autocontrole, muito importante. Que o autocontrole você domina, você é senhor, senhora de você mesma, de você mesmo, das suas ações. Então você domina, não é dominado pelas emoções, desejos e por ninguém. Você é dominado por você mesmo. Então é importante, fundamental. Controlar as emoções é uma decisão. Você resolve controlar suas emoções, pois o indivíduo é capacitado para pensar, refletir e agir intencionalmente. Ele pensa, age intencionalmente, reflete, é uma decisão dele, do livre-arbítrio dele, agir, pensar e agir intencionalmente. Então, controlar as emoções é uma decisão, você decide. Você tem um livre-arbítrio e você decide fazer isso ou não fazer. Então, por isso que controlar as emoções é uma decisão. Contudo, o autocontrole não pode ser confundido com apatia, frieza. Você tem autocontrole, você se domina, sabe lidar com as situações, com as fraquezas, aí você se torna uma pessoa fria, apática. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pelo contrário, o autocontrole é o exercício constante da sensibilidade. É o exercício constante da sensibilidade. Então, não tem nada a ver com apatia, indiferença, frieza, quando você tem esse autocontrole. Manter o controle dos próprios impulsos, né? Olha, os impulsos são coisas sérias, te fazem agir de forma errada, tomar decisões erradas, nas horas inadequadas. Então, manter o controle dos próprios impulsos e sentimentos é uma característica valorizada no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, valoriza muito quem tem esse autocontrole, que controla os impulsos e os sentimentos. É muito valorizado no ambiente de trabalho. Porque mostra que é um funcionário com equilíbrio e que não vai criar confusões, com certeza. Então o autocontrole é importante, importantíssimo. É teu self, né? Quando você está com teu self, com teu ser, o teu ser, que você está equilibrado, então você não age por impulso, não age por sentimentos, emoções, desejos, você tem um controle para tomar uma ação, para agir, há um controle, então você tem muito menos possibilidades de errar.
Impossível não errar, é impossível. Mas você tem muito mais possibilidades de não errar pelo autocontrole. Isso facilita na sociedade, no trabalho, nas relações amorosas, em tudo para conviver. Você tendo um autocontrole, você não age por impulso, você não emite opiniões apressadas ou fora de hora. Então, desenvolver o autocontrole, você melhora as relações no trabalho, na família, nas relações amorosas, com os amigos, melhora na sociedade, melhora em tudo. Porque você vai saber se guiar e saber a hora certa de falar, de calar. É muito importante. O autocontrole ou autogestão, autogestão, né? Autocontrole, é um componente da inteligência emocional. Da inteligência emocional, olha interessante, que faz com que não sejamos reféns de nossos sentimentos, impulsos e emoções. Com autocontrole, você não é refém dos seus sentimentos, impulsos e emoções. Por que é ser refém? Eles, a emoção, os impulsos e os sentimentos agirem sobre você, dominando você. Aí você é refém desses sentimentos, dessas emoções, desses impulsos. E com o autocontrole, com essa autogestão, você impede isso. Você que domina. Você que é senhor e senhora da sua vida e das suas emoções. É importante muito, porque se a gente não tivesse autocontrole, a gente vira o quê na sociedade? Na família, nas relações amorosas? Vira um bicho no mau sentido, que os bichos são maravilhosos, né? Um bicho no mau sentido. Você vira um bicho, você age, reage toda hora, age por impulso, age pelos sentimentos, pelas emoções, pelos desejos, e às vezes você tem razão, mas você não é para falar naquela hora. Naquela hora é para calar, e o autocontrole faz você calar. Ou não é para falar nunca, o autocontrole faz você não falar nunca. Ou é para você falar na hora certa, o autocontrole faz você falar na hora certa. Então é muito importante o autocontrole em tudo. É fundamental para viver em sociedade, viver bem com você mesmo, com você mesma. É fundamental o autocontrole no trabalho. Tanto que no trabalho, quem controla impulsos e sentimentos são valorizados no trabalho, quem tem essa conduta. É uma conduta que no trabalho é bem valorizada. Controlar os sentimentos e os impulsos, é lógico, porque é o ser equilibrado. É o ser equilibrado. Mas quer dizer que com autocontrole você nunca vai errar? Não, vai errar. Todos nós erramos, às vezes, ou mais ou menos. Vai errar, mas é menor o grau de... menos erros. Se você tem autocontrole, você terá menos erros na sua vida. Mas terá erros, lógico, sem dúvida. Então, o caminho para ter autocontrole é fundamentalmente conhecer a si mesmo. O verdadeiro conhece-te a ti mesmo, muito antigo essa sentença, né? Vem lá na antiguidade. Conhece-te a ti mesmo, conhece a si mesmo, conhecer a si mesmo, né? Esse é o verdadeiro caminho, porque você vai se conhecendo seus limites, conhecendo onde você extrapola, conhecendo onde você tem dificuldade de lidar com emoções, sentimentos, até que ponto você é impulsivo, você não é impulsivo. Então isso você consegue administrar como? Essa autogestão, o autocontrole, através do conhece-te a ti mesmo. Através do conhece a ti mesmo. Você vai se conhecendo e você vai lidando com tudo isso de uma forma melhor, cada vez mais. É conhecendo você. Essa é a melhor forma de adquirir autocontrole. É conhecendo você mesmo. Então, isso tudo, como você vai conhecer, se conhece a ti mesmo? Exige treino, disciplina, exercícios mentais. Exercícios mentais para você desenvolver o autocontrole. Existem exercícios mentais para isso. E é um treino, é uma disciplina constante. Por quê? Porque às vezes nós somos provocados na sociedade, na vida. São vários fatores que ocorrem que podem levar a gente a agir por impulsos, através das emoções, dos desejos. Isso é perigoso.
Isso é muito perigoso. Então, através de treino, disciplina e exercícios mentais, você pode evoluir no conhece-te a ti mesmo para poder ter mais autocontrole. Então é o seguinte, dessa forma é necessário respeitar o seu limite. Todos nós temos limite. Todos nós temos limite. Combater o inconsciente que age sobre nós. Meditar, é muito importante meditar para conseguir ter autocontrole. A meditação coopera muito, aquele silêncio, a mente quieta, coopera muito para evoluir, muito. Então, repetindo, dessa forma é necessário respeitar o seu limite. Você tem que entender que todos nós temos limites. Você tem que conhecer os teus limites. E combater o inconsciente que age sobre nós. E conhecendo, e a meditação coopera muito para isso, para ajudar nesse encontro, nesse conhece-te a ti mesmo. Assim, o autocontrole é condição fundamental para exercer a liberdade com consciência. Liberdade com consciência, não liberdade inconsciente, não liberdade sem responsabilidade. Não, liberdade com consciência. O autocontrole traz isso, uma condição fundamental para exercer a liberdade com consciência é o autocontrole. O autocontrole proporciona essa liberdade com consciência. E é um processo. O autocontrole, a autogestão, que é um treinamento, uma disciplina constante, né, através de treinamentos mentais, também você pode treinar, né? É constante, é um processo constante, a todo instante, não para. O autocontrole, desde que você nasce, pro resto da vida. É que você vai tomando consciência desse autocontrole, conforme você vai tendo maturidade mental e inteligência emocional desenvolvida. Aí você vai tendo controle importante desse autocontrole, tendo controle do autocontrole. Mas é um processo constante, que ele não para. Você pode ter mais consciência ou menos consciência desse processo, mas ele é constante, ele não para, o processo de autocontrole, porque ele está atrelado ao conhece-te a ti mesmo, ao conhece-te a ti mesmo, está atrelado a isso, portanto, ele é eterno. Bom, as crianças só podem aprender em relação às crianças agora, como que elas podem aprender a ter autocontrole? Então, se sofrerem restrições no que desejam fazer, ou seja, por meio da percepção de que exercer a liberdade é respeitar os limites existentes, aí sim elas vão aprender o autocontrole, mostrando para as crianças os limites, elas aprendendo os seus limites, elas aprendendo como viver a liberdade, e que a liberdade é respeitar os limites existentes do outro também, não só de você mesmo, mas do outro, é respeitar os limites existentes. Então, quando você coloca restrições para as crianças, aí elas aprendem o autocontrole. Elas aprendem até onde elas podem ir. Seus limites e o limite do outro. E é muito importante isso. Então, para as crianças aprenderem autocontrole, precisa ensinar para elas restrições e limites, para elas aprenderem o que é o autocontrole. Agora eu vou terminar esse breve relato sobre autocontrole com um pensamento do Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte: aquele que tem um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho, fala um pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. Repare na natureza, ela trabalha continuamente, mas em silêncio. Lindo o recado dele, né?
uma concentração, né? Por quê? Vou comentar, ler e comentar. Aqueles que têm um grande autocontrole, ou que estão totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Quem tem autocontrole fala pouco. Porque está em contato com o silêncio. Que o silêncio fala muito alto. Palavra e ação juntas não andam bem. Tem que ter uma concentração. Uma concentração. Repare na natureza, ele diz. Trabalha continuamente, mas em silêncio. Então, a importância de sentir, de ouvir o silêncio, né? Quando você está num trabalho concentrado, você tem que se concentrar e ouvir o silêncio. Espero que eu tenha dado o recado. Era uma breve exposição sobre autocontrole, autogestão, a importância do autocontrole na vida de todos, inclusive das crianças, como eu citei. Obrigada.